Paz do Senhor para os irmãos. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo, na primeira epístola de João, capítulo de número 1 e o versículo de número 5. Enquanto os irmãos vão abrindo a sua Bíblia, eu quero agradecer a Deus e aos meus pastores pela oportunidade, pastor Elias, pastor Joinville, pastor Jeremias, pela oportunidade de poder compartilhar com os irmãos a palavra de Deus nessa noite. Todos os irmãos acharam? Amém. Eu vou ler um versículo, nós vamos ler até o versículo de número 17, do 5 ao 17, do capítulo 2. Nós vamos ler o capítulo 1, versículo 5, até o 2, versículo 17. Amém? Eu vou ler um versículo, os irmãos leem o seguinte. Diz assim a palavra de Deus: E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a expiação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. E nisso sabemos que conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está na lei, também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas o mandamento antigo que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não mais ama. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Pais, escrevo-vos porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque venceste o maligno, e vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Vamos ler todos nós 17. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Queria que você fechasse os teus olhos nesse momento. A palavra de Deus nos diz no Salmo 29 que a voz de Deus, ela é majestosa. A voz de Deus, ela é poderosa. A voz de Deus, ela quebra os cedros
os cedros do Líbano. Senhor, nós te louvamos por estarmos aqui na tua presença, na tua casa. E nesse momento, ó Pai, nós vamos anunciar e falarmos da tua palavra, aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Que o Senhor possa falar com cada um de nós aqui esta noite, tratando conosco. É o que te pedimos, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, em nome de Jesus. Amados, Deus nos deu segurança e certeza de salvação em Cristo Jesus. Nós estamos hoje num domingo que é celebrado a Páscoa. O maior resultado, o principal resultado da morte e da ressurreição de Cristo foi a salvação que Ele nos deu. E o Senhor, Ele nos concede esta segurança, essa certeza de salvação. Esse texto que nós acabamos de ler, esta carta, ela foi escrita pelo apóstolo João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, o discípulo que é conhecido como discípulo do amor, aquele que foi o único dos apóstolos que subiu o monte da crucificação e que também testemunhou a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse apóstolo, o apóstolo João, ele foi pastor na igreja de Éfeso e também foi exilado, como testemunha do Senhor Jesus Cristo ali na ilha de Pátimos pelo imperador Domiciano. Mas, muito provavelmente, ele tenha escrevido esta carta da cidade de Éfeso. E o que nós podemos observar nesta carta, que ela não foi endereçada diretamente a uma igreja específica, assim como Paulo escreveu, assim como até o próprio João escreveu ali no livro do Apocalipse, direcionando algumas igrejas. Por este fato, por isso, esta carta, ela é uma carta universal, ela é uma carta geral, ela é um tratado teológico, Esta carta, João escreveu no final do primeiro século, depois de ter escrito o Evangelho. Para os irmãos terem ideia, quando ele escreveu o Evangelho, já haviam se passado mais de 30 anos que Mateus, Marcos e Lucas já haviam escrito os evangelhos, que é chamado de evangelhos sinóticos. Mas tanto a epístola que nós acabamos de ler, quanto o evangelho, ele tem propósitos específicos. Embora sejam propósitos distintos, mas eles se complementam. Eu queria que você lesse comigo o Evangelho de João, capítulo 20, versículo de número 31. Abra sua Bíblia comigo. Nós vamos ver que o Evangelho de João, ele tem duas teses. Porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Esse é o primeiro propósito do Evangelho. Foi escrito para que nós crêssemos e reconhecêssemos Jesus como Filho de Deus. E depois ele fala, para que crendo tenhais vida em seu nome. Então nós temos o primeiro propósito do Evangelho sendo escrito, para provar que Jesus Cristo, Ele é Deus, e para que todo aquele que nele crê venha a ser salvo. E João, ele vai desenvolver essas duas teses, provar que Jesus Cristo é Deus, que Ele é o Filho de Deus, Ele é o enviado, prometido do Senhor a nós, e para que crescemos, crendo nele, podemos ser salvos. Ele vai desenvolver isso registrando 7 milagres e 7 declarações. Os 7 milagres que ele vai selecionar para provar que Jesus Cristo, Ele é Deus, Ele é o Senhor. A transformação da água em vinho, como as irmãs bem aqui cantaram, a cura do filho do funcionário do rei, a cura do paralítico de Betesda, a multiplicação dos pães e peixes, Jesus caminhando por cima do mar da Galileia, a cura do cego ali de nascença e a ressurreição de Lázaro. Então ele seleciona esses 7 milagres e ali ele desenvolve esta tese. As 7 declarações que Jesus diz no Evangelho, para desenvolver isso, para que nós pudéssemos crer que Jesus Cristo, Ele é
o Filho de Deus, e para que nós pudéssemos ser salvos, ele vai registrar no Evangelho 7 declarações do eu sou. O eu sou é o nome de Deus, que está registrado lá em Êxodo, capítulo 3, versículo de número 14. Eu sou, o eu sou. Então ele vai desenvolver isso: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. Então, o Evangelho ele foi escrito para provar que Jesus Cristo, ele é Deus, e também para que todo aquele que nele crê venha a ser salvo. Agora, qual foi o propósito que ele escreveu a primeira epístola? Abra comigo a sua Bíblia, continua com ela aberta agora na epístola. No capítulo de número 5 da primeira epístola, o versículo de número 13, ele vai dizer assim: eu vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. Então veja, se o Evangelho ele foi escrito para você crer e ser salvo, a carta ela foi escrita para os salvos. A carta foi escrita para os salvos, para dizer que você tem certeza, para nos mostrar, para que você tenha certeza e segurança e garantia de salvação. Veja o verbo que nós lemos aqui: para que saibais que tendes. Ele não está dizendo que você tinha ou que você terá, ele está dizendo que você tem a salvação. Você é salvo em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você creu, você é salvo em Cristo Jesus. Então ele nos dá esta segurança, ele nos dá essa certeza de salvação. E só que nós podemos ver, inclusive no próprio Evangelho, assim como na epístola, que a salvação ela não é uma hipótese, a salvação ela é um fato. A salvação em Cristo Jesus, ela é um fato. Mas eu fico pensando nessa questão da certeza que ele nos dá da salvação, e nós vemos aí 2 perigos em relação a isso. Há pessoas que são salvos e não sabem que são salvos. Ou seja, ela é salva e ela vive insegura em relação à sua salvação. Ou seja, um crente que ele não tem certeza da sua salvação, ele vive em momentos de altos e baixos, é uma fraquejada, ou passou um momento difícil, ele já diz: eu já não vou para o céu, não sou filho de Deus mais, não é? Porém, essa certeza que ele nos dá também não é motivo para que nós venhamos a ter uma vida relaxada, ou venhamos a viver de qualquer maneira. E aí eu vejo também o segundo perigo em relação a isso: as pessoas que ela não ter a salvação e ela ter uma falsa certeza da salvação. Jesus ele vai falar no final do Sermão da Montanha, no capítulo 7, versículo 21, ele diz assim, que muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, no teu nome nós não profetizamos, no teu nome nós não expulsamos demônios, no teu nome nós não fizemos maravilhas. E aí ele vai dizer da seguinte maneira: afastai-vos de mim, eu não vos conheço, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então tem 2 perigos aí: a pessoa viver uma vida de insegurança, ela é salva e vive insegura, ou aquele que pensa que é salvo e ele não é salvo, tem uma falsa certeza de salvação. Mas por que então João escreve essa carta? Ele escreve essa carta não apenas para dizer a nós que nós temos essa certeza de vida eterna, essa certeza de salvação, mas para que nós venhamos colocar o prumo de Deus na nossa vida, na nossa própria vida, para que nós possamos aferir esta segurança, essa certeza de salvação, para nós não termos uma falsa certeza de salvação. Se lhe perguntarem para você hoje, ou até mesmo eu lhe perguntar: você é salvo? Você vai me dizer: eu sou. Mas como você pode garantir isso? Qual a garantia que você tem? Qual a segurança que você tem? Como você pode aferir isso?
como você pode dizer que você realmente é verdadeiramente um cristão? Como nós podemos colocar o prumo de Deus na nossa vida, no nosso coração, e vermos se realmente nós temos e vivemos a salvação perfeita e maravilhosa em Cristo Jesus, que é um dom de Deus, ela não vem de nós. A Bíblia nos diz que Ele nos vivificou estando nós mortos em pecados e delitos. A salvação, ela é um dom de Deus. Ela é um dom de Deus. Amém? Então, João vai desenvolver, nesse texto que nós acabamos de ler, 3 formas de você aferir isso. Ele vai nos dar 3 provas. Ele vai nos dar a prova moral, repita comigo, prova moral, prova social e a prova doutrinária. 3 coisas que nós podemos ver nesse texto, para podermos ver e termos certeza que a salvação que nós vivemos, que estamos vivendo, não é uma falsa salvação, não é uma salvação ilegítima. Leamos comigo aqui, vamos ler para a gente poder entender melhor isso que eu quero falar aqui aos irmãos. Nós vamos ver primeiro esta prova moral. A prova moral, ela se estabelece na obediência à palavra de Deus. Leia comigo aí 1 João, que nós lemos 2, versículo de número 4. Ele diz assim: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não há verdade. João, ele vai trabalhar isso por meio, em todo o seu texto, em todos os seus textos, ele sempre vai trabalhar a questão da dualidade. Deus, o diabo, luz e trevas, o pecado, a santidade, né? Verdadeiro, mentiroso, amor e ódio, salvo, perdido. Veja comigo os versículos iniciais que nós lemos. Ele vai começar falando sobre a natureza de Deus, que é de onde nós temos que partir. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Aqui a natureza de Deus, ela é exposta, nesse versículo. Deus, ele é luz, e nele não há treva nenhuma. Não há pecado em Deus. Deus, ele é santo. O principal atributo de Deus é a sua santidade. Ele é santo na manifestação plena do seu ser. O amor de Deus é santo. A justiça de Deus é santa. A ira de Deus é santa. Bendito seja o nome do Senhor. A salvação do Senhor é santa. Tudo é santo. Os anjos declaram uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Esse é o principal atributo de Deus. Depois nós vamos seguir aqui os versículos. Ele vai dizer 3 momentos: se dissermos, se dissermos e se dissermos. O versículo 6 vai dizer: se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Aqui, nesses próximos versículos, nós vamos ver que a natureza do homem aqui, ela é declarada. A natureza do homem, ela é declarada. Não dá para você dizer que você tem comunhão com Deus e você anda em trevas. Você está mentindo e você não está na luz. Porque Deus é luz. E é verdade, irmãos, que sempre nós procuramos passar para as pessoas uma imagem melhor para as pessoas, daquilo que realmente nós somos. Se realmente as pessoas conhecêssemos quem nós somos, será que elas andariam conosco? Veja, acabamos colocando uma máscara de santidade, e eu fico aqui preocupado lendo esse texto, quando eu li esse texto, porque nós vamos ver 3 formas que o pecado ele tenta fazer. Ele tenta enganar os outros, ele tenta enganar a nós mesmos, e ele tenta enganar inclusive até a Deus.
Veja o que o texto vai dizer o próximo, enganando a si mesmo, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. O que eu vejo aqui, o pior engano é o auto-engano. Uma pessoa que ela não tem discernimento, que ela é pecadora, que ela tem pecados. Pecado é qualquer atividade em forma de pensamento, palavras ou ação contrária à palavra ou à vontade de Deus. Eu fico vendo, irmãos, as pessoas que mais confessam os seus pecados são aquelas que estão mais próximas de Deus. Porque quanto mais nós estamos próximo da luz, que é Deus, mais nós enxergamos a sujeira do nosso pecado. Mas nós percebemos o quanto nós necessitamos do perdão de Deus. Mas nós necessitamos do amor do Senhor. Mas nós precisamos da sua graça. Tanto que Tiago, ele diz, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Se você não se angustia com o seu pecado, você não está na luz, você está em trevas. E Isaías, nós temos um exemplo disso, profeta. Ele disse, quando morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, em cujo seu séquito enchia todo o templo. Irmãos, a santidade de Deus, ela age aqui nesta noite. Eu sinto a presença de Deus e a sua santidade e a sua glória enchendo esse lugar. Você sabe o que Isaías disse? Ele disse, ai de mim, Senhor, que estou perecendo, porque os meus olhos viram o Rei, o Senhor. Quanto mais próximo nós somos de Deus, nós conseguimos perceber a miséria do nosso pecado. E mais precisamos de Deus. Se você não se angustia, se você não sente esse pesar no seu coração, aqui João está dando uma prova, e uma prova moral, que você não está andando na luz, mas sim está andando nas trevas. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. E aí veja que o pecado também, ele vai tentar enganar até Deus. Veja o versículo de número 10. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Imagina, se dissermos que não temos pecado, nós estamos dizendo que Deus errou no diagnóstico. Que nós não precisamos de salvação. Veja, dizemos que Deus, ele é mentiroso. Olha só a tentativa do pecado, enganar a nós mesmos, enganar os outros, enganar até a Deus. Mas como a gente resolve isso? Veja o versículo de número 9. Aqui a natureza da comunhão com Deus e com o homem, ela é estabelecida. Veja o versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A palavra confessar aqui é a palavra no grego homologel, que vem da palavra portuguesa homologar. E o que significa homologar? Eu concordo com. Eu concordo, Deus, que eu sou pecador. Eu concordo, Deus, que eu errei. Eu concordo, Deus, que eu não fui santo, que eu não fui fiel. Isto é homologar, isto é confessar. Arabashurianda labashuri cantori mihaias. Mas qual que é o nosso problema? Quando nós pecamos, nós fazemos como Adão. Nós fazemos como Caim. Nós nos escondemos. Mas se nós concordarmos, mas se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar.
Irmão, não há pecado na face desta terra que o sangue precioso de Jesus Cristo não possa equacionar, não possa purificar, aleluia, não possa perdoar. Esta comunhão ela é estabelecida com Deus e ela é estabelecida também com os irmãos. Você sabe por que a gente briga? Você sabe por que a gente acaba magoando as pessoas? Você sabe por que muitas das vezes até puxamos os tapetes das pessoas? Porque nós não andamos na luz assim como Ele na luz está. Agora, se nós andarmos na luz, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E Ele aqui vai nos dar uma ênfase à obediência à palavra de Deus. Veja nos versículos de número 15 ao versículo de número 17, Ele vai nos dizer que nós fomos salvos do mundo, para estarmos no mundo, mas para não amarmos o mundo. Eu ilustro isso para você. Esses dias eu estava vendo um pessoal na TV andando de canoa. Você vê, a canoa ela está no rio, mas a água não pode estar dentro da canoa. Você está no mundo, mas o mundo não pode estar em você. O mundo não pode estar em você. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. O mundo aqui, que está falando aqui em João, não é o mundo criado por Deus. O mundo, a natureza. Ele está falando de um sistema corrompido. Um sistema que a Bíblia vai nos dizer que jaz no maligno, que jaz no pecado. Um mundo que ele busca seduzir você a cada dia com propostas sedutoras para te afastar da presença de Deus. E aí, irmãos, o capítulo 3, o versículo de 8 diz assim, que nós não devemos amar o mundo, porque a Bíblia vai nos dizer que tudo o que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo, e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, aquele que obedece a palavra de Deus, ele permanece para sempre. A palavra igreja vem da palavra ex-eclesia, ex-ecletos, significa ser chamado para fora, ou seja, nós somos chamados por Deus desse sistema, e não devemos voltar assim para Ele. Então aqui Ele nos dá uma prova moral. Você quer saber se realmente você tem certeza de vida eterna, se você tem a salvação? Aqui está a prova moral, a obediência à palavra de Deus, andar na luz, assim como Ele na luz está. A segunda prova que João vai nos dar é a prova social. Repita comigo, prova social. Vamos ler no capítulo 2, versículo 3, diz assim: e nisso sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Mandamento aqui, que a palavra entolaz, ela traz o sentido de decreto, ela traz um sentido realmente de mandamento, ou até mesmo de ordem. Mas João ele vai explicar o que ele chama de mandamento. Abra comigo a sua Bíblia e continua com ela aberta no capítulo 3 da própria epístola, o versículo de número 23, ele diz assim: e o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. E aí vem ele fala novamente a segunda vez, segundo o seu mandamento. Mas que mandamento é esse que ele ainda continua a dizer? Amar uns aos outros, crer no Senhor Jesus e amar uns aos outros. Esse mandamento que ele está dizendo está em João, no Evangelho de João, capítulo 13, e o versículo de número 34. Olha o que diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós uns aos outros vos ameis. E nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A maior prova do discipulado cristão aqui
é esta manifestação do amor. Aqui está uma prova social, se realmente você está vivendo uma salvação legítima. A prática, o exercício do amor de Deus. E Ele nos chama aqui a atenção para nós amarmos aos nossos irmãos, amarmos os outros assim como Ele nos amou. O amor de Deus, Ele é um amor sacrificial, Ele é um amor doador. Se nós pegarmos João capítulo 3, versículo 16, o que diz lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Eu sempre me perguntava o que significava essa palavra de tal maneira. E aí, fazendo uma leitura mais aprofundada dele, existe um tempo no auristo, ou um tempo no grego chamado auristo, que não existe na língua portuguesa. Na língua portuguesa a gente tem um tempo linear, que é passado, presente e futuro. O auristo é uma ação pontilhar, é um ato único e para sempre. O que isso significa? Que o amor de Deus para conosco foi um ato único e para sempre. Nunca vai existir um tempo em que Deus não vai te amar. O amor de Deus é único. O amor de Deus, Ele é doador, Ele é sacrificial. Ele é um amor que nos envolve, Ele é um amor que nos santifica, é um amor que nos salva, um amor que nos perdoa, um amor que não faz acepção ou escolhas. Esse amor, irmãos, ele é glorioso. Quando ele é derramado em nossos corações, não sei se você sente agora este amor de Deus no seu coração. É um amor sacrificial, um amor doador. Mas, como nós podemos amar os irmãos, como nós poderemos praticar e vivenciar o amor de Deus na sua extensão, na sua profundidade, na sua altura, no seu comprimento? Você diz, mas irmão, eu sou tão ruim, eu sou assim, eu sou meio ignorante, Veja o que a Bíblia vai dizer em 1 João 4, versículo 19. Olha o que ele diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então o Espírito de Deus, Ele comunica a nós esta graça do amor de Deus para que nós possamos perceber os outros. E aí João vai desenvolver essa questão dessa prova social em 3 versículos. Em 1 João 2, versículo de número 9, ele diz assim: aquele que diz que está na luz aborrece seu irmão até agora está em trevas. A palavra aborrecer aí é missel. Missel significa detestar, odiar, aborrecer. Veja que se nós detestamos os nossos irmãos, veja, se nós odiamos os nossos irmãos, ele vai dizer que nós estamos em trevas. Em nós não está a luz de Deus. E ele vai continuar dizendo, capítulo 3, versículo 15: qualquer que aborrece a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanentemente nele a vida eterna. Então quem aborrece seu irmão, quem detesta, quem odeia, ele classifica como homicida. E aqui faço lembrar que ele é a mesma aplicação como se fosse Mateus 5, versículo de número 28. Aquele que olha para uma mulher, ele vai dizer o texto, e simplesmente a desejou no seu coração, já cometeu adultério com ela. O simples fato de você odiar, de você detestar, você fala assim, olha, eu amo a Deus, mas aquele irmão, não dá. Se você pudesse, você colocaria a perna ali para ele tropeçar, cair e morrer. Tem alguma coisa errada nisso. Aqui está uma prova social. Se realmente eu nasci de novo e se eu realmente tenho a salvação em Cristo Jesus. Então ele diz, primeiro, está em trevas, ele é homicida. Veja o capítulo 4, versículo 20
Ele vai concluir dizendo: se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece seu irmão, é mentiroso. Por quê? Pois quem não ama seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus, a qual ele não viu? É contraditório. É contraditório. Então ele vai dizer que aquele que aborrece, que detesta, que odeia, ele está em trevas, ele é homicida e ele é mentiroso. Mentiroso. Agora, quem que é meu irmão? Eu me fiz essa pergunta. E aí eu estava dormindo, irmão, numa madrugada, e Deus falou comigo. Quem que era meu irmão? E Ele me falou da parábola do bom samaritano. A palavra irmão, aqui é adelphos. O sentido literal é irmão. Mas também traz o sentido figurado de próximo, do compatriota. A palavra que é usada lá em Lucas 10, 25 ou 27, é a palavra ton plesion, que é próximo, também significa irmão. E aí, a palavra vai significar que é o próximo, é o vizinho, é quem está perto, é o companheiro, aquele que está próximo. Eu preciso ver Deus no meu próximo. Eu preciso ver o amor de Deus no meu próximo. Olha a prova social que Ele nos dá. E aí, irmãos, eu faço questão de ler com você, rapidamente, a parábola do bom samaritano, de 10 a 25, eu vou pontuar aqui, para nós não tomarmos tempo, mas a parábola vai dizer, o início aqui do texto, alguns doutores da lei chegaram perguntando para Jesus quem que era o próximo, e como ele faria para herdar a vida eterna. Olha como está tudo ali ligado, como herdar a vida eterna. E aí ele vai, a pessoa vai responder, amar a Deus, né? Amar a Deus, amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, versículo 27, e ao teu próximo como a ti mesmo. Havia uma discussão entre eles, quem que era o próximo. E aí Jesus vai contar para eles essa parábola, porque eles não ficaram contentes com a resposta dele. E aí ele vai dizer que um homem descia de Jerusalém para Jericó. Esse homem, ele não diz a nacionalidade dele. Coloque na sua mente agora, visualize, esse homem é você. Esse homem é você. E aí diz que vieram salteadores, roubaram, espancaram este homem e deixaram ele quase como morto. Como que nós vivíamos, irmãos, antes de conhecermos a Deus? Estávamos mortos em pecados e delitos. Mas veja, no mesmo caminho, vai dizer uma outra personagem que é um sacerdote. Ele vê aquele homem caído, machucado, quase como morto, e ele passa de largo. Vem um levita no mesmo caminho, e ele faz a mesma coisa, passa de largo. Aí vem um samaritano. O samaritano era uma pessoa que não era muito bem quista pelos judeus, porque eles achavam que eles eram impuros. Eles eram impuros. Olha o mistério de Deus aí, irmão. Eles eram impuros. Aí Jesus pega a figura do samaritano. Aí a Bíblia vai dizer assim, ó, que ele chegou ao pé dele. Vai vendo o que Jesus fez conosco. Olha como nós estávamos. Chegou ao pé dele, vendo-o, moveu de íntima compaixão, atou-lhe as feridas, aplicou-lhe azeite e vinho, colocou sobre a sua cavalgadura, levou-lhe na estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-lhe ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele, e tudo quanto mais ele gastar, te o pagarei quando eu voltar. Como é que você se relaciona com seu irmão? O versículo de número 7 vai nos dizer, amados, amemos uns aos outros, porque Deus é amor.
E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus, Ele é amor. Aqui está uma prova social. E a Bíblia vai nos dizer, em 1 João 2,5, mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que nós estamos nele. Você quer saber se está nele? O amor de Deus está aperfeiçoado em seu coração. Depois nós vamos ter aqui a prova doutrinária. A prova doutrinária. Leia comigo, capítulo 2, versículo 22, ele diz assim: quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. O que ele está querendo dizer aqui, né? Qualquer que nega o Filho, vai dizer o 23, também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. O que ele está dizendo aqui é claro. Ninguém pode ser salvo se ele nega o Cristo. Ou seja, não há salvação fora de Cristo. Não há salvação fora de Cristo, né? Não há salvação. É mentiroso aquele que nega que Jesus, Ele é o Cristo. E é interessante aqui porque Cristo não é nome, Cristo é título. Cristo é aquilo que Ele representa, o ungido de Deus, o enviado, o Deus encarnado que se fez carne para a nossa própria salvação. Então, a pergunta aqui é: em quem você tem crido para a sua salvação? Você crê em Jesus, aquele que nasceu em Belém, que cresceu em Nazaré, que foi morto e crucificado na cruz e ao terceiro dia ele ressuscitou? Nós vamos ver que o muçulmano, ele vai dizer que Alá é a sua salvação. O espírita, o kardecista vai dizer na encarnação. O que é católico, apostólico, romano, vai dizer que a sua salvação está em Maria. Mas não há salvação fora de Cristo Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E eu queria fazer uma oração com você nesse momento. O que nós podemos ver aqui nesse texto que nós vemos hoje? Que Deus nos dá certeza e segurança de salvação. Quando eu creio que Jesus, Ele é o Filho de Deus, quando eu amo o meu próximo como a mim mesmo, e quando eu obedeço a sua palavra. Nós temos aí uma prova moral, uma prova social e uma prova doutrinária. Se sua vida está neste prumo, tenha certeza e convicção da sua salvação, que Deus te deu, e ela é um presente. E eu queria orar com você nesse momento. Pode ficar sentado onde você está. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra que é poderosa. Senhor, abençoa cada um dos teus filhos que aqui estão, que a tua palavra possa trazer consolo, alegria, certeza de salvação a cada um dos teus filhos que aqui estão, e não possam viver enganado, mas possa viver seguro, certo, que o Senhor nos deu uma salvação, uma eterna salvação em Cristo Jesus. Nós te agradecemos pela tua morte, nós te agradecemos pelo teu amor, nós te agradecemos por estar em ti e viver em ti. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus.